Deixa eu te contar uma coisa. Existem momentos na nossa vida em que tudo parece que não vai funcionar. Parece que tudo está desabando, que tudo não vai acontecer da forma que a gente acha que deveria, da forma que a gente planejou, que a gente sonhou que deveria acontecer. E é nesse exato momento, quando achamos que Deus nos abandonou, quando achamos que nosso esforço é em vão, que nada do que a gente está fazendo vai gerar resultados para nós. Esse momento é explicável. E eu quero te explicar hoje na visão da Bíblia, da Palavra de Deus e também da neurociência. E deixa eu te falar sobre o meu sonho de verdade. Não é a área que eu atuo, não é esse canal do YouTube, não são números no banco, mas sim liberdade. E essa liberdade que eu busco é a verdadeira liberdade. É a liberdade de fazer a vontade de Deus em todo o tempo, guardando os seus princípios. E essa liberdade que eu busco é a liberdade geográfica, de poder estar aonde eu quiser. É a liberdade de manter meus princípios e não ser moldado por ninguém, por nenhuma situação que me obrigue a agir de determinada forma. É a liberdade de servir a Deus, mesmo que tudo ao redor tente me colocar para fora disso, tente me fazer algo diferente disso. E deixa eu te contar um pouquinho sobre essa liberdade. É a liberdade de viver sobre os princípios de Deus, de acordar todos os dias, saber que pertenço a Ele e de fazer algo pelo reino, algo que glorifica ao Senhor, que leva a palavra dEle às pessoas, que ajuda alguém. E eu ter a minha própria liberdade e conquistar a liberdade financeira suficiente para que eu não fique preso a um lugar, não fique preso às circunstâncias, que eu consiga fazer o que precise. Sim, o recurso financeiro faz parte dessa liberdade, porque precisamos de recurso financeiro para estar onde queremos, para aproveitar um pouquinho essa vida também, para a gente ajudar alguém. E é como diz na palavra, você não pode servir a dois senhores, mas você tem que entender o papel fundamental também que existe no dinheiro. Ele é mais como um canal. Na minha visão, o dinheiro é um canal. Ele não é o fim. Ele é uma forma como as coisas acontecem em seu meio, mas ele não é o fim. E para chegar lá, eu passei por vários caminhos, várias tentativas, várias áreas, até encontrar a radiologia, que não é o destino, mas é um degrau importante da escada, porque é isso que eu aprendi. O sonho não é o próximo passo, o sonho é o caminho inteiro. E tem uma frase que eu carrego comigo há bastante tempo. Ela virou quase uma oração. E ela diz assim: caminha que Deus coloca o chão. E ela parece simples, né? Mas quando você está à beira de um precipício, quando você está naquela situação que não sabe o que vai acontecer, não sabe como você vai resolver, não sabe qual o próximo passo a tomar, qual a próxima decisão a tomar, você não sabe de nada. Mas quando você fecha o olho, você lembra dessa frase. Quando eu lembro dessa frase, eu penso: caminha que Deus põe o chão. E isso me coloca no chão de volta de fato, porque eu penso em fazer aquilo que eu posso fazer, aquilo que está na minha condição, porque a preocupação não vai me levar a lugar algum. Mas se eu fizer o que eu posso fazer e deixar na mão de Deus aquilo que só Ele pode fazer, aí as coisas começam a caminhar de fato. Eu acho muito legal que Josué 1:9, ele diz exatamente isso com outras palavras. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Por onde você andar, não por onde você planejar, não por onde você enxergar, mas por onde andar. Tem momentos que o mais importante é segurar na mão de Deus, confiar e caminhar. Agora deixa eu te apresentar dois homens que caminharam sem ver o chão. O primeiro deles é José. Sim, José. Desde o começo, Deus deu a ele sonhos, e literalmente sonhos. Ele sabia que nasceu para ser algo mais. Ele não sabia exatamente porquê, não sabia como, mas pelos seus sonhos e por se conhecer, ele sabia que teria algo mais. Ele teve sonhos acima de seus irmãos, sonhos que incomodou aqueles que o viam. E ele era amado, tinha visão e tinha propósito. E mesmo sem fazer mal a ninguém, sendo bondoso, ele foi traído pelos seus irmãos, foi jogado num poço, foi vendido como escravo,
e por fim jogado na prisão. Em nenhum momento a Bíblia registra José negando a Deus. E ele não entendeu tudo, ele não viu o fim, mas ele manteve os seus princípios em cada degrau da sua escada, mesmo na prisão, na casa de Potifar. E Gênesis 39:2 diz uma coisa simples e devastadora ao mesmo tempo. O Senhor estava com José. E a palavra de Deus faz questão de enfatizar que Deus estava com José no processo. E o segundo deles é Abraão. Deus chegou para ele e disse: vai. E não disse para onde, não disse quanto tempo levaria, não disse como seria, simplesmente vai e confia. E Abraão foi e confiou em Deus. E Abraão saiu crendo na promessa. Mais ainda, crendo naquele que fez a promessa. Hebreus 11:8 registra: pela fé, Abraão obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. E repare, sem saber para onde ia. Então eu te digo hoje, se você tem um sonho, se Deus te prometeu algo, e você saiu e se sente sozinho, se sente caminhando e se esforçando, e muitas das vezes você não sabe para onde vai, não sabe no que vai levar isso, se sinta em boa companhia, porque se Deus vai com você, é tudo o que você precisa. Agora deixa eu te falar sobre algo que a ciência já identificou, e provavelmente você já sentiu isso. Existem momentos na nossa caminhada que estudiosos e pesquisadores chamam de o vão. E o que é esse tal de vão? É aquele ponto bem no meio do caminho, onde tudo fica mais pesado, onde a animação do começo já desapareceu, você não está no começo nem no fim e não vê perspectiva nisso. E você fica ali, no vácuo, entre o que já foi e entre o que ainda não é. E no começo de qualquer projeto novo, gera aquela animação instantânea, aquela alegria, tudo que você vai fazer, você fica super animado, você quer ver o próximo passo, você quer seguir, você passa por dificuldades, sente peso de coisas, porém, você vai. Você se sente motivado, porque no começo de tudo, o cérebro libera dopamina. E através dessa dopamina, que é o neurotransmissor da antecipação, que isso gera prazer, então o seu cérebro te motiva a buscar esse prazer e ele te recompensa toda vez que você faz. Você começa animado porque o seu cérebro está literalmente te recompensando pela novidade. Mas conforme o tempo passa e você se acostuma com essa novidade, ela passa a virar rotina. O que era empolgação, o que era novo, acaba virando peso. Daniel Lieberman, no livro A Molécula do Desejo, ele explica exatamente esse ciclo. Esse ciclo do seu cérebro e a busca dele por motivação, a busca dele por dopamina. Daniel Lieberman, no livro Dopamina, a Molécula do Desejo, ele explica exatamente esse ciclo. Ele explica que o cérebro está sempre buscando um novo pico. Pessoas que se acostumam com dopamina e que vivem pela dopamina e não se apegam nos momentos aqui e agora, como ele chama no livro, que liberam moléculas A e AS, que podem ser descritas como a endorfina, a ocitocina, entre outros, que nos faz viver agora e aproveitar o momento. Quando você vive apenas pela dopamina, apenas por coisas que estão além do seu campo de visão, como ele cita no livro também, você passa a viver pelo próximo pico. Você passa a viver pela busca do desejo, literalmente. E como na fase do vão, você está no meio do caminho, você já se acostumou, você está entediado, é neurologicamente mais difícil de sustentar essa fase. E é aí que a maioria desiste. Não é porque o sonho está errado, talvez não é porque não é o plano de Deus na sua vida, mas é porque você não treinou o seu cérebro o suficiente para suportar esse processo. Você não treinou o seu cérebro para esperar. E aqui está também o outro lado da moeda, o lado que a ciência também explica. Quando você age apesar da desmotivação, quando você age mesmo sem vontade, você libera justamente aquelas moléculas que eu citei agora há pouco. Ocitocina, endorfina, você ativa outro lado do seu cérebro. Ele começa a ativar outros circuitos. E é justamente o lado que você precisa. A parte de longo prazo. Você treina o seu cérebro para ele funcionar pelo propósito e não pelo impulso do momento. Sabe como a Bíblia chama isso? Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos,
se não desanimarmos. E é no momento certo, não é no nosso tempo, é no momento certo. Paulo já estava descrevendo a neuroplasticidade antes mesmo da neurociência existir. Tem uma coisa que eu percebi na minha caminhada que me ajudou muito. No momento de dificuldade, no momento que eu não sabia o que fazer, que parecia que Deus não falava comigo, eu percebi uma coisa interessante. Deus não parou de falar comigo, Ele apenas mudou o modo. Sabe quando uma criança começa a aprender a andar? Em algum momento o pai solta a mão dessa criança. E não porque ele deixou de amá-la, não porque ele não se importa mais com ela, mas porque o pai sabe que se ele não soltar a mão da criança, ela nunca vai aprender a andar de fato. Ela vai andar sempre se apoiando, sempre sem ter a sua segurança. E o pai sabe disso. Mas porque segurar para sempre impede o filho de aprender. E eu creio que Deus faz isso com a gente no vão. Ele para de falar, mas não é porque Ele não nos ama mais. Não é porque Ele não se importa mais. Mas porque Ele sabe que tem que soltar a nossa mão. Ele tem que parar de falar por um momento para que a gente possa aprender a confiar naquilo que Ele já falou, naquilo que Ele já prometeu, na palavra dele escrita. Ele quer que a gente caminhe com as nossas próprias pernas. É como Paulo cita, era para estarmos nos alimentando de comida sólida, mas ainda dependemos de leite como um bebê. Ao invés de estarmos ensinando, precisamos ser ensinados como uma criança. E Deus não quer isso. Ele quer a nossa maturidade. E é nesse momento que o caráter é formado. José aprendeu administração na casa de Potifar. Ele aprendeu a ser resiliente, a ser forte na prisão. E ele aprendeu a ser fiel no esquecimento. Aquele momento da prisão, após passar pela casa de Potifar, após ser preso, e ele ficou um bom tempo ali. E ele conversou com os 2 homens que voltaram ao rei para contar a interpretação. Em algum momento contaram a interpretação do sonho de José. Um deles contou, na verdade. E nesse meio tempo, José aprendeu a ser fiel. Ele não reclamou, ele não se desviou dos seus princípios. Ele se manteve firme, fiel. Cada fase do vão estava construindo aquele homem que chegaria ao palácio um dia. Romanos 5, 3 e 4 diz: gloriamo-nos também nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Tribulação, perseverança, caráter e esperança. Uma sequência que você simplesmente pula, mas uma que você atravessa. Então, como você começa algo com que sonha? 3 princípios bíblicos e comprovados pela ciência. Primeiro, comece antes mesmo de estar pronto. Abraão não sabia para onde ia, mas ele saiu. Ele começou a caminhar, a viajar. Muitas das vezes, quando postergamos o primeiro passo, quando não iniciamos, isso nos leva à obesidade mental. Eu vou deixar aqui no card o vídeo sobre a obesidade mental. E muitas das vezes, isso também reflete o nosso medo. Mesmo sabendo os passos, mesmo às vezes tendo conhecimento, sabendo como começar, não começamos. O medo nos trava. Provérbios 16:3 diz: confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Percebe? Confie enquanto faz, não é antes, durante. Segundo, faça mesmo no vão. Quando a dopamina cair, e ela vai cair, faça mesmo assim. Faça mesmo desmotivado, mesmo desanimado, mesmo sem saber se vai dar certo ou não, mesmo sem vontade, mesmo com todos em volta te detonando. Faça. Entre o cansaço, o sentimento e o compromisso, escolha o compromisso. Cada ação no vão é um neurônio sendo reprogramado. E cada ação fiel é mais um degrau sendo construído, sendo trilhado. E terceiro,
Mantenha os seus princípios em cada um desses degraus. E você lembra de José? Ele não chegou ao palácio apesar do processo. Ele chegou lá justamente pelo processo. Foi na fidelidade em cada etapa que seu caráter foi moldado. Se o seu sonho tem propósito, se ele glorifica a Deus, se ele serve ao próximo, ele vale cada degrau da escada. Salomão disse em Eclesiastes que não existe nada novo debaixo do sol, e realmente não existe. Jovens travados em seus sonhos, não é novo. Pessoas presas em vãos, não é novo. O silêncio de Deus que parece abandono, mas não é, isso não é novo. O que muda é a forma com que você decide atravessar. E o que muda é a forma com que você decide enxergar tudo isso, como você decide atravessar seus desafios. Olha, na minha vida eu já passei por muita coisa, muitos momentos de dificuldade, e alguns momentos como esse, como vão. Só que desde sempre Deus colocou em mim um sentimento de que eu iria longe, de que eu faria algo mais, de que eu serviria e caminharia para Ele, para a glória dEle, de alguma forma, em algum degrau, e eu decidi caminhar. Se você está em algum tipo de sonho, em alguma trajetória, e não vê o fim, se você está no meio do vão, cansado, desanimado, caminha. Se você se sente à beira de um precipício, sem saber se o próximo passo que der vai dar algum resultado, caminha, porque é Deus que coloca o chão. Pois cada um merece a vista da montanha que subir. Quanto mais alto você for, mais bonita é a vista. E se você gostou, fica com a gente. Curte, comenta, se inscreve no canal, porque aqui a gente estuda uma coisa muito interessante. A mente humana à luz da palavra de Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado. Até a próxima.